E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com uma repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Agora vamos para a outra passagem da Escritura, 1 Coríntios, capítulo 7. Comecemos a ler do versículo 1, vamos até o versículo 9. O texto da nossa pregação começa a partir do versículo 6. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Versículo 6 até o versículo 9, nosso texto. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem e se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Por favor, deixem as Bíblias abertas nessa parte da Sagrada Escritura. Amada
congregação do Senhor Jesus. Como nós vimos lá em Mateus capítulo 19, Jesus, ele reconheceu o casamento e ele reconheceu o celibato, ou seja, o estado extraordinário de um homem ou uma mulher ficarem solteiros. Jesus, ele condenou o divórcio e disse que quem não suporta os deveres do casamento, então não se case. Torne-se um eunuco por amor do reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículos 10 a 12. E quando nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo, casamento e celibato foi um assunto levado a Paulo pelos oficiais da igreja em Corinto. E por isso nós já vimos no domingo passado, mas eu novamente chamo a atenção para o versículo de número 1, do capítulo 7, versículo 1, quando o apóstolo diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Sendo assim, o que temos no capítulo 7 é uma resposta de Paulo aos oficiais da igreja em Corinto, que estavam buscando dele uma resposta acerca de assuntos relacionados ao casamento, assuntos relacionados ao estado de ser solteiro, assuntos relacionados ao divórcio e a outros assuntos de relação familiar na igreja. E no nosso caso em questão, uma pergunta é: o que é mais nobre? Ser solteiro ou ser casado? As relações sexuais no casamento era algo impuro? É lícito me manter casado com um descrente? E quanto ao divórcio? Em qual situação ele é lícito? Capítulo 7, Paulo ele vai respondendo essas perguntas para a igreja. Eram casos reais, eram questões que estavam ameaçando a santidade da igreja, abalando a igreja e a paz entre os irmãos. E por isso o versículo 1 começou da forma que nós lemos. E o primeiro ponto da resposta do apóstolo Paulo são os versículos de número 1 a 5, que foram pontos e base da nossa pregação no domingo passado. E o segundo ponto são os versículos de número 6 a 9, que nós lemos agora nesta noite. E com base nessa passagem, os versículos 6 a 9, eu chamo todos a ouvirem a mensagem de Deus no seguinte tema: o casamento é um santo dom de Deus para quem vive abrasado. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. O casamento é um santo dom de Deus para quem vive abrasado. No versículo de número 6, o apóstolo Paulo ele deixa claro que o que ele vai falar não é um mandamento, um decreto, mas uma concessão. Ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 6: e isto vos digo como concessão e não como mandamento. E o que não é um mandamento que Paulo está dando à igreja? O versículo de número 7 nos responde: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Qual é a questão? Sabemos que certos hereges, eles entraram nas igrejas proibindo o casamento dos crentes. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 4,
ele já menciona sobre esses hereges. 1 Timóteo capítulo 4, o versículo de número 1 até o versículo de número 3, Paulo diz o seguinte a Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Agora prestem atenção, versículo 3: que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, nos últimos dias, seriam introduzidos dentro da igreja esses falsos profetas, esses falsos mestres, que estariam proibindo o casamento dos crentes, algo que Deus santificou. Sabemos que havia dúvidas sobre a legitimidade do casamento e se era mais nobre ficar solteiro ou ser casado. Então, meus amados irmãos e irmãs, imaginem essa situação: hereges de um lado e dúvidas dentro da igreja sobre ser casado ou ser solteiro. Qual é a questão? Imaginem a confusão. E imaginem que, numa situação dessa, facilmente algum dito espiritual poderia impor mandamento para que os casados deixassem suas esposas e que os solteiros permanecessem celibatários pelo resto da vida. Mas qual foi a posição que o Espírito Santo levou Paulo a dar para a igreja? O apóstolo, por saber e crer que o casamento não é proibido por Deus, ele apenas diz aos crentes que preferia que eles fossem solteiros como ele é. Por quê? Porque os tempos vividos pela igreja eram tempos difíceis nessa época. Versículo de número 26, vamos lá novamente para 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 26. O apóstolo, ele diz assim: considero, por causa de quê? Da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Se estás casado, não procures separar. Se estás livre de mulher, não procure casamento. Ele está falando daquela situação momentânea, angustiosa que a igreja estava passando. Perseguições, dificuldades para aqueles que serviam a Jesus. O próprio contexto da igreja já mostrava isso. Havia irmãos e irmãs sendo abandonados e abandonadas por maridos descrentes que não aceitavam que elas servissem a Jesus. O próprio apóstolo, ele sofreu muito na própria situação ali em Corinto, por causa do Evangelho. E muitos irmãos ali tinham padecido sofrimento, tortura, abandono de famílias por causa do Evangelho. A situação era angustiante. Então, não é estranho que o apóstolo Paulo, ele no versículo 7 diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Porque os tempos vividos eram tempos atribulados por causa do Evangelho. Não somente isso. O Evangelho, ele precisava ser pregado em todo o mundo para que a volta do Senhor ocorresse logo. E quem melhor do que solteiros pode fazer esse trabalho com mais pressa? Com mais pressa, não estou falando que faz melhor, mas estou dizendo que com mais pressa. Solteiro. O próprio apóstolo, no capítulo 7, versículo 31,
32, ele diz o seguinte sobre o ministério dos solteiros dentro da igreja. Veja, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas, versículo 33, o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. O jovem, solteiro, solteira, a viúva, tem muito mais condição para ficar dedicada à obra de Deus, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Preferível, o apóstolo é compreensivo demais que o apóstolo, no versículo número 7, ele possa estar dizendo: eu prefiro que vocês sejam como eu sou. Mas tem um porém. Versículo de número 7, ele diz: no entanto, ao mesmo tempo, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Notem que o apóstolo Paulo, ele reconhece a graça de Deus concedida a cada um dos membros da igreja de Cristo. A um, como foi no caso dele, Deus concedeu o dom do celibato. Paulo não era casado naquele momento. Mas a outro, Deus não concedeu esse dom do celibato, mas o dom do casamento, para manter esse membro na santidade devida a Cristo. Ele já tratou nos versículos anteriores que o casamento, sim, é uma bênção de Deus para manter a igreja em santidade e não em impureza sexual. E por isso o apóstolo Paulo, ele encerra o versículo número 7 dizendo: cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Então, para os casais, notem que não é dado o mandamento do Senhor para eles se separarem e que o casamento seja retirado da vida da igreja. Não existe esse mandamento do apóstolo. Casados fiquem casados e o casamento permanece entre os crentes. Talvez essa palavra possa parecer estranha para você, mas nunca ache estranho as coisas que acontecem dentro da igreja e nunca ache que coisas estranhas não podem acontecer na igreja. Aqui é o lugar para acontecer coisas estranhas. A igreja é igreja na terra. Então pode acontecer coisas estranhas em nosso meio, como igreja. E por isso, talvez você possa até achar estranho, mas não deve achar. Talvez você possa pensar: ora, como alguém pode deixar sua esposa para se fazer solteiro em favor da obra de Deus? Será que isso você pode se surpreender se isso acontecer? Não se surpreenda. Não se surpreenda, porque naquela época havia esse tipo de problema dentro da igreja. Porque se não houvesse, Paulo não receberia a pergunta que ele recebeu e nós não teríamos a resposta que ele está dando aqui. Também não esqueça que nessa época do apóstolo, já antes do apóstolo,
o divórcio estava sendo algo vulgar dentro da comunidade da fé, seja da fé judaica, porque antes do judaísmo negar Jesus Cristo, o judaísmo era a igreja, e estava havendo muitos divórcios por motivos banais dentro da igreja, e por isso Jesus Cristo instruiu os seus discípulos e os mestres daquela época, com Mateus capítulo 19, para regular e trazer de volta a seriedade do casamento, proteger o casamento e repudiar o divórcio ilícito. O divórcio era feito de modo gratuito, como hoje estava sendo feito. Era necessário somente um membro da igreja judia dizer que ela se queimou no fogão, então aquela queimadura tirou dela a beleza, então toma uma carta de divórcio, vai embora. E deixava uma mulher desprotegida. A mulher sempre, Deus ele ama os frágeis. Por isso que ele está junto da viúva, por isso que ele está junto do órfão, por isso que nós, quando lemos o Antigo Testamento e a Bíblia, nós vemos tantas leis protegendo as mulheres. E a mulher sempre é a parte mais fraca na maioria da situação desses divórcios abusivos. Então havia uma situação de vulgaridade do divórcio. Quando há esse tipo de vulgaridade dentro da sociedade, dentro da igreja acontece. Será que é difícil isso nos nossos dias? Não. Então, naquela época, o divórcio era algo banal. E como nós veremos em umas pregações que virão, se assim for a vontade de Deus, veremos que até dentro da igreja Paulo iria regular um membro que estava querendo se desfazer o seu casamento sem motivo bíblico. Mas isso vem depois. E naquela época havia dentro da igreja um grupinho que se achava mais espiritual que os outros. Naquela época eram os espirituais. Talvez seja o grupo que se dizia somos de Cristo. Era aquele grupo que lá no capítulo 14 dessa mesma carta o apóstolo vai dizer: aqueles que se acham espirituais, considerem como mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Era uma turma tão espiritual que estava passando a vontade de Deus. Veja, é claro que isso é sarcástico, porque não existe essa espiritualidade tão grande que vai além da Sagrada Escritura. Não existe. Estava acontecendo dentro da igreja. Pessoas que se diziam muito espirituais, mas que estavam pegando o mandamento do Senhor e colocando fora, ou jogando mandamentos de homens sobre a igreja, trazendo sobre a igreja um fardo mais pesado do que o fardo de Cristo. Estava acontecendo isso dentro da igreja. E quando nós estudamos a história antiga da igreja, e quando nós estudamos a história contemporânea da igreja, nós temos casos de homens e casos de mulheres que deixaram esposas, deixaram filhos, doaram seus bens e disseram: agora eu irei fazer a obra de Deus. Esse tipo de atitude, de deixar a sua casa, de deixar a sua esposa, abandonar a sua esposa ou abandonar o seu esposo, seus filhos, para se dedicar à obra de Deus, parece muito piedosa essa situação para os crentes mais simples. Mas é uma atitude do maligno e sem preceito bíblico que possa suportar tal ação. Um homem dizer que vai se dedicar à obra de Deus, ou uma mulher dizer vou me dedicar à obra de Deus e acabar seu casamento, isso é do diabo, não é de Deus. É pecado contra Deus, é uma atitude condenada por Deus.
pois Deus não manda deixarmos nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, para nós fazermos a obra dele. Se eu sou casado, eu levo minha esposa, levo meus filhos. Não desfaço no casamento. Então, chegando no versículo 7, o apóstolo Paulo ele acaba com o argumento e com essa ideia que poderia ter um mandamento do Senhor para que os casados acabem seus casamentos para se dedicarem à obra de Deus. E no versículo de número 8, agora o apóstolo ele vai direcionar a sua atenção para os solteiros e viúvos da igreja. Versículo 8: E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Não sabemos se o apóstolo Paulo ele casou algum dia. Mas podemos saber que no momento que foi escrita essa carta, ele não era casado. Ele diz, falando aos solteiros, ele fala aos viúvos, ao solteiro, que é quem não contraiu um casamento, e o viúvo é quem foi casado e a morte tomou sua esposa. Para Paulo, permanecer não casado era algo excelente. Ele fala bom. Os motivos nós já falamos, né? As tribulações que naquele tempo estava impondo sobre a igreja, e também que quando você é solteiro você não tem as preocupações normais do casamento e pode se dedicar mais à obra de Deus, na evangelização, na expansão do evangelho, em missões, etc. Então, por esses motivos nós já vimos. Porém, apesar da excelência circunstancial da circunstância de permanecer não casado, porque ele diz como eu vivo, como era a situação dele, o Espírito Santo, que conhece a nossa estrutura e as carências emocionais e espirituais que cada um dos membros do povo de Deus ele tem, porque o Espírito Santo, como nós já aprendemos, ele vive em cada crente. Ele, como nós aprendemos na manhã de hoje, no sermão de hoje, ele é o nosso amigo íntimo. Ele está dentro de nós, então ele conhece, ele sonda o meu coração. Ele sabe as minhas necessidades emocionais, ele sabe as minhas necessidades físicas, ele sabe o que eu preciso. O Espírito Santo, ele disse o seguinte, veja, versículo 9: caso, porém, isso é muito importante, caso, porém, não se dominem, quem não se dominem? Os solteiros e os viúvos que se casem. Diz o Senhor, que se casem. Por quê? Porque é melhor casar e viver abrasado. E aí nós temos algumas coisas que a gente tem que tocar, né? Que nos leva a entender melhor esse texto. A primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos é o seguinte, aqui, o impulso sexual, ele é algo natural colocado por Deus em nós, seres humanos. Natural. Porque ele está falando aqui de impulso, ele está falando de dominar, que isso tem a ver, né, aqueles que não se dominem,
Isso tem a ver com o mandamento anterior que ele falou aos casais, lá no versículo número 5, algo que é natural ao homem, o impulso, o desejo, que nos leva a ter desejo. O versículo 5 diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ele está falando isso para o casal, os casais. Ele está dizendo que em relação aos casais, os casais eles podem até ficar um tempo separados para se dedicar em oração e não terem seus contatos e pagarem os seus deveres conjugais, como nós já ouvimos no sermão passado, por um pouco tempo. Porque se você passar muito tempo, você vai estar assim deixando Satanás agir por causa da incontinência, da capacidade que nos falta de nos conter. Porque se casamos foi porque nós precisamos casar por diversos fatores, um deles pela necessidade que temos de viver a vida conjugal plena. E quem é casado sabe o que eu estou dizendo sobre vida conjugal plena. Para os solteiros a mesma coisa, ele está tratando, ele está dizendo: se você não consegue se dominar, se case. Isso nós estamos dizendo que o impulso sexual é algo natural colocado por Deus em nós. Deus, ele criou homem e criou mulher, e ele nos dotou de alma, de formas, de químicas e de carências que nos fazem sentir atração, desejo sexual pelo oposto. O problema não é o impulso sexual. O problema foi a queda em Adão. Foi lá na queda que nosso coração ele se corrompeu de tal forma, as nossas vontades elas se tornaram tão perversas e malignas, porque a nossa natureza ela se tornou trevas, que a Bíblia diz. E de como Jesus nos ensinou lá em Marcos capítulo 7, que é do coração que surgem todos os pensamentos malignos, incluindo as impurezas de vários tipos. Na queda, o problema nosso estava começando, o nosso coração ele se corrompeu, o nosso coração ele começou a gerar desejos malignos que, tomando algo natural, os nossos impulsos sexuais, nos conduziu a praticar coisas feias e abomináveis contra Deus, contra os nossos corpos, contra o nosso próximo. Vocês estão entendendo? Não é o impulso o problema, é a queda o problema. Eu lembro quando eu era jovem, eu não costumo falar testemunho particular, mas para ilustrar, eu entendo que pela graça do Senhor, aos 13 anos, o Senhor me salvou. E aos 13 anos, você pode imaginar um jovem de 13 anos, toda a ebulição química que existe dentro dele, junto com todo o bombardeamento das impurezas do mundo. E eu queria viver uma vida de santidade, 13 anos de idade. E quando eu sentia os impulsos normais, sexuais normais, de uma garota bonita, etc., e eu ficava, com um pé em outro, um pé no outro, vinha aquele peso na minha consciência: Senhor, por que eu estou sentindo isso? E sabe qual era a minha oração? Eu dizia: Senhor, tira de mim esse desejo sexual, tira, Senhor, não
quero sentir desejo por mulher. Eu dou graças a Deus até hoje porque essa oração não foi bíblica e que Deus não tirou algo que Ele me deu. Nós que somos jovens e solteiros, quer dizer, você, né? Nós não, eu não sou nem jovem, nem sou solteiro. Então, os jovens e solteiros, os viúvos dentro da igreja, por favor, não façam essa oração. Tire de mim o desejo sexual. Não faça isso. Deus não vai atender, porque o problema não está no impulso sexual, o problema está no pecado, o problema está nas impurezas, o problema está no meu coração corrompido. Por isso, esses impulsos naturais se tornaram um grande desafio para todos nós, mas especialmente para os solteiros e viúvos que desejam viver uma vida pura para o Senhor Jesus Cristo como membros da igreja dele. Então encare como uma coisa natural. É tão natural o impulso que é necessário um dom espiritual do Espírito, um dom especial do Espírito Santo, chamado celibato, para que um homem ou uma mulher permaneçam solteiros sem sentir o abrasamento causado pelas carências sexuais. Para você ver que é uma coisa tão natural o impulso, que é necessário para que você seja eunuco, que o Senhor te dê esse dom. Então, os impulsos são coisas naturais e você deve trabalhar com essas coisas naturais. Uma segunda coisa que eu quero ressaltar: não é pecado ter impulso sexual. O pecado é praticar impureza, como aquelas impurezas que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. Notem que o apóstolo Paulo, ele não deu uma daquela de santarrão, de legalista. Notem que o apóstolo Paulo, ele não condenou a falta de capacidade para permanecer controlado como solteiro. Veja como foi natural para ele. Versículo número 9: caso, porém, não se dominem, que se case. Você notou isso? Que é natural? Ele não chega para ele: como você não consegue se dominar? Não. Caso você não se domine, se case. Por isso que quando nós estamos olhando, seja você solteiro ou viúva, que está sentindo os impulsos naturais que Deus colocou em você, você não deve olhar para esse impulso em si como um pecado e isso começar a pesar na sua consciência ao ponto de você se achar um pecador, uma pecadora miserável, podre, impura e que não pode nem orar para o Senhor Deus, olhar para o Senhor Deus. Você deve enfrentar, sim, esse impulso conforme a Bíblia diz para nós enfrentarmos os nossos impulsos naturais, como fome, por exemplo. Fome é um impulso natural ou não é um impulso natural? É. Seu corpo precisa de carboidratos, de água, fome e sede, né? De coisas para alimentar para que você viva. Então você não vai ficar: porque eu estou comendo essa maçã, porque eu estou comendo essa... É claro que você vai ter problemas se esse impulso ele estiver levando a você a glutonaria, se esse impulso está levando você a maltratar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, fazendo coisas mais para você, você vai começar a dizer: não, esse impulso aí está me levando à corrupção. Mas o impulso em si de querer comer, não. A mesma coisa, o impulso de ordem sexual, você deve tratá-lo não se torturando,
mas você deve tratá-lo de modo bíblico, natural. Da mesma forma, você não vai tratar os impulsos sexuais seguindo a cartilha do governo federal e da psicologia moderna anticristã. O que é que o governo federal, o da ONU ou o governo que nós temos, que é anticristão, e a psicologia moderna diz para você quando os impulsos vêm a você? Se proteja das doenças sexualmente transmissíveis e extravase seu desejo. Não é assim? Eles estão fazendo isso com as nossas crianças nas escolas, por meio de cartilhas, por meio de aulas, dizendo aos nossos filhos já pequenos, se eles estão em escolas públicas especialmente, de que eles não devem controlar os seus impulsos, mas eles devem se entregar aos seus impulsos a quem quer que eles desejem se entregar, seja alguém do sexo oposto ou do mesmo sexo, mais velho ou menos velho. É isso que o diabo, que o anticristo está fazendo, usando o governo do Brasil, usando a psicologia moderna, dizendo aos nossos jovens, dizendo aos pais e pais cristãos que estão agarrando essa doutrina do anticristo. O Espírito Santo, ele tem outro ensino daquele que o anticristo tem dado ao mundo e à igreja. Veja o versículo 9 de novo. Caso, porém, não se dominem e se casem, porque é melhor casar que viver abrasado. O que é melhor então? Jovens, o que é melhor então? Solteiros e viúvos, o que é melhor então? Melhor é casar. É uma bênção o casamento. Não está fora de moda. Mesmo as nossas fraquezas como casais, não denigrem a instituição casamento. É uma bênção. Viver solteiro, sofrendo com os impulsos naturais que podem ser meios para nos levar a impurezas, não deve ser a minha opção caso eu não esteja me controlando, sendo eu solteiro ou viúvo. Eu devo casar. É melhor casar do que viver abrasado. A palavra aqui se fala de queimando. Existe uma diferença entre queimar e arder, você sabe disso, né? Quer dizer, queimar e sentir calor, perdão. Aqui a ideia, e até os rabinos do terceiro século, eles usavam esse verbo usado aqui como, que foi traduzido como abrasar, em outras traduções tem queimar, para referir-se até mesmo ao próprio fogo do inferno. Então você vê que a intensidade da ideia do apóstolo Paulo para dar a nós o que é sentir, é ser tomado por um fogo, por algo abrasivo, ficar queimando por causa das impurezas. Não, impureza não, perdão, pelos desejos. Impureza não tem nada a ver. Pelos desejos, pelos impulsos naturais. E isso acontece, meu irmão. Quem foi solteiro e precisou casar sabe o que é viver abrasado. Abrasado, não esquentado, porque todo mundo pode sentir uma atração, pode sentir um desejo, mas chegar a um ponto de você ficar em confusão mental, chegar a um ponto que você não consegue nem orar direito, chegar a um ponto que você fica perturbado e agitado, isso já é estar abrasado, é estar queimando.
Melhor casar. Casa. Do que queimar por dentro. E quando está, isso é o sentido, isso é o sinal bíblico, que quando não é um painel vermelho, uma luz no painel vermelho seu, não é quando todo você estiver queimando vermelho por causa dos impulsos. Deus está dizendo a você, seja solteiro ou viúvo, casa. E aí você vai ver como é maligna a doutrina imposta por Roma, ou por monges budistas, ou por qualquer religião ascética, de proibir os seus sacerdotes de casarem. Você pode ver como é tolice os votos de celibato impostos no meio cristão pelas igrejas romanas. É um voto de tolo, porque o que Paulo está falando aqui não é voto de celibato. Paulo está falando aqui de um dom, celibato, que você vai viver sem sentir esse abrasamento. Algo que pode acontecer. Quando acontece o abrasamento, eu tenho que me casar. E aqueles que fizeram voto vão quebrar o voto. Casar é a tonel de água fria sobre os solteiros e viúvos que estão queimando por impulsos naturais que Deus colocou neles. Talvez você seja um solteiro de mais idade, talvez você seja uma mãe solteira, uma mulher abandonada pelo esposo ou por um companheiro. Isso é algo que é um fenômeno natural, não natural, mas um fenômeno corriqueiro dos nossos dias. Mães solteiras, talvez um marido abandonado pela esposa, talvez um viúvo ou uma viúva que por alguma pressão ou ideia errada deseja se manter solitário, não se casar, para não ser motivo talvez de piada, talvez de fofoca, ou até mesmo por ficar se torturando pensando o que é que os meus filhos mais velhos, os meus netos, eles vão pensar caso eu encontre no Senhor, ou seja, um outro crente ou outra crente para se casar, eu me caso. Isso é, meus irmãos, eu estou sendo aqui falando a palavra de Deus para a igreja. É uma realidade dentro da igreja. Dentro da igreja existem pessoas solteiras e pessoas viúvas que podem estar passando por essa situação, estarem sendo abrasados, mas por causa de alguma pressão, preconceito, achar que os outros vão pensar ou não estão buscando se casar com o Senhor. E qual a consequência? A consequência vai ser tortura psicológica, sua alma. Qual a consequência? Até pior, que quando nós ficamos ainda só queimando e não damos evasão a impurezas, a luta ainda está de pé. Mas se por causa do meu abrasamento eu começar a me tornar impuro, e existem vários meios que vocês sabem muito bem como nós abrasados podemos cair em impureza, começarmos a ofender o templo do Espírito Santo que é o nosso corpo. Se está se queimando em desejo sexual e até em tentações, você deve começar a orar, você deve começar a trabalhar para encontrar
um esposo ou uma esposa no Senhor Jesus Cristo, porque o ensino do apóstolo é claro: caso, porém, não se domine que se casem, porque é melhor casar que viver abrasado. Talvez você esteja sendo também, isso é outra aplicação para nós chegarmos ao final da pregação, talvez você esteja sendo arrastado pelo espírito do anticristo, que tem atacado a santidade de nossos solteiros e nossos viúvos, apresentando a eles a vida sexual promíscua como meio para alcançar alívio para os seus impulsos, para a sua solidão. Como pastor, nós, como pastores, temos muitas experiências nessa área, lamentáveis e tristes. Conheci homens de Deus, mulheres de Deus, que enquanto casados eram exemplos para os fiéis, dedicados na obra de Deus. E tristemente, quando aconteceu de se tornarem viúvos ou até serem abandonados por suas esposas, Satanás lançou um laço nos pés deles. Eu lembro um caso muito específico. A esposa tinha falecido. E esse homem permaneceu solitário, mas quando nós brincamos com os nossos impulsos sexuais e damos brecha para Satanás operar usando esse impulso, parece tolice, mas não é. Porque o pecado sempre é tolice, né? Verdade, o pecado é sempre tolice. Mas a gente olhando para fora, rapaz, como é que fulano é tão burro que não conseguiu ver isso? Mas quando você está envolvido nas tentações, e quando você é alvo das suas tentações, e dessas tentações sexuais são pecados, você não está vendo isso como uma tolice, porque é um engano. E o que aconteceu? Esse homem tão fiel, não sei onde ele foi buscar essa ideia, ele começou a se prostituir. Ele começou a buscar mulheres, até prostitutas, e começou a fornicar como se ele estivesse fazendo teste, drive, para saber qual seria a sua esposa, porque ele não queria errar como ele errou na primeira. Era um homem fiel a uma mulher descrente que se converteu no leito de morte. Durante todo o tempo da vida dele e dela, ele foi fiel a ela e foi servo do Senhor, fiel. Mas quando ela faleceu, a loucura, o engano, a estupidez pecaminosa tomou seu coração, a sua mente, e ele disse: não, agora eu vou ficar fazendo teste com prostitutas até. Esse homem foi até excomungado. Até agora o Senhor não o trouxe de volta. Mas eu estou contando esse testemunho, na verdade é um testemunho, e tão triste que é, para que você, solteiro ou vivo, não caia nesse canto da sereia do anticristo, que parece tão bonito e atrativo para você, mas está levando você para as rochas que vão afundar você na fé. Não vá a esse espírito mundano que diz a você: alivie-se, busque amparo para sua solidão em pecados sexuais. Não caia nisso. E isso, para isso, não tem idade. É do novo ao velho. Não tem idade. Esse caso que eu conto para vocês é um irmão de 60 anos de idade. 60 anos de idade.
Porque o meu corpo pode ficar velho, mas o meu espírito não. Por isso, também, pessoas idosas caem em pecados sexuais sérios. Jovem, por isso se proteja. Mantenha a posição careta para o mundo, e é ensinada pelo Espírito Santo. É melhor casar do que viver abrasado. Isso é careta, mas isso é a posição, careta para o mundo, mas é a posição do Espírito Santo para nós. Agora, se você não sente a necessidade de casar, fica tranquilo e desfruta essa bênção. Sabe? Não se deixe se impressionar porque alguém chama você de titia, de titio. Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã. Deus está te dando essa bênção. Desfruta essa bênção de ser solteiro. Não está nem te apertando, nem te fazendo queimar. Se dedica ao Senhor, na obra de Deus dentro da igreja. Existe um vasto campo, mesmo que você não é oficial da igreja, mas existe um vasto campo dentro da igreja para que no meio dos santos, na comunhão dos santos, você esteja servindo ao Senhor e ao reino dele. Se você é uma pessoa solteira, seja viúva, seja não casada, e que Deus tem te dado esse refrigério de ficar satisfeito sem a necessidade do casamento. E alegra-nos. Isso é uma bênção. Isso é um dom do Espírito Santo para você, para a igreja. Você não é inútil. Pelo contrário, Deus está te dando esse dom para que você seja útil dentro da igreja que é a sua casa. Se alegra e serve. E se você não tem o dom do celibato, espera no Senhor. Espera no Senhor. Eu já aconselhei muitos jovens e muitos solteirões, como se diz, e viúvos. Cada história mais interessante do que a outra. Você imagina uma pessoa, um homem solteiro com 50 anos de idade, encontrar uma noiva chegando perto da idade dele também, e entrarem em casamento numa igreja. Eu já vi isso. Eles estavam tão preocupados. Eu vi aquele jovem ansioso: pastor, eu vou ficar velho, eu não vou me casar. Por que você está preocupado, meu irmão? A boa esposa vem de quem? Vem do Senhor. O bom esposo vem de quem? Vem do Senhor. E no momento certo Deus mandou, não sei nem de onde, eu sei que apareceu na igreja uma jovem fiel, e ele era um jovem fiel, e eles foram casados no Senhor. Tiveram várias tentações, mas o Senhor honrou por graça a fé deles. Eu sei casos até de pessoas muito mais velhas, já ouvi falar. Então o que é que um jovem que está mesmo abrasado? Sim, pastor, estou abrasado. Sim, irmão, estou abrasado. Sim. Não é meio da graça? Meio de graça. Ação. Comunhão dos santos. Não fica sozinho em tua casa, vagando pela internet, vagando por novela em novela. E novela já é pecado um crente assistir novela, com tanta blasfêmia e pecado que ensina você a viver uma vida imunda. Novela ensina você a viver uma vida imunda. Usa a amizade no Senhor. Usa bons livros. Enche tua mente com as coisas edificantes do Senhor. E espera no Senhor, porque no tempo certo Ele vai mandar para você o seu amado ou sua amada.
Dedique-se ao Senhor, porque o seu corpo é dele e ele é seu. Dedique-se ao Senhor de forma que você vive a vida de santidade no Espírito Santo, como templo santo do Senhor que você é, porque Ele comprou você com seu precioso sangue. Jesus comprou o seu corpo para Ele. Confia no Senhor, pois se você precisa de um casamento, Ele vai dar para você. O casamento que é um santo dom de Deus, para quem vive a Brasil. Amém.